Daniel capítulo 3, versículo 16 em diante. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos. E Ele mesmo, e mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Amém? Vou ler o versículo 18. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto a seus deuses, e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Coloque a mão sobre o texto sagrado. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus, amém. Irmão, quando eu estava preparando essa mensagem para ministrar aqui hoje, deu até um aperto no peito, que eu falei assim: poxa vida, essa mensagem começou a se prolongar à medida que eu fui refletindo sobre ela, e eu pensei assim, poderia colocar ela na nova série de ministrações que nós tivemos, 4 domingos de série de ministrações, e eu pensei também nesse texto, de tanta coisa que o Senhor começou a ministrar no meu coração, que poderia trazer numa série, mas eu vou trazer de forma resumida, e quem sabe a gente pode transformar, estender ainda mais alguns ensinos que estão revelados no texto. É interessante quando nós olhamos esse texto, que você já relembrou de que isso aqui, de qual é o contexto. Está falando sobre um decreto do rei Nabucodonosor, dizendo que todas as pessoas deveriam adorar e se prostrar diante da sua própria imagem. Se você ler a história, o povo teve Jerusalém invadida e ficou em cativeiro babilônico, debaixo do rei Nabucodonosor. E ele pegou a elite jovem daquela nação para dominar o território daquela nação. Mas não era para dominar apenas o território, era para dominar também a identidade das pessoas. Porque uma das coisas que o rei estava tentando fazer e implementar, não é só dominar a identidade, era dominar a cultura. Não era só dominar a cultura, mas dominar a identidade de cada um. Dizendo o seguinte: você pode achar que é alguma coisa, você pode achar que é isso, mas sobre o meu domínio eu mudo a sua identidade. Imaginem a pressão que estava sobre aquela nação. Imagina o nível de cativeiro. Aí ele vai e constrói uma estátua e todo mundo deveria adorar. Mas quando chegou a vez de Sadraque, Mesaque e Abidnego, na hora de adorar, ele falou assim: não, eu já tenho a resposta, só precisa nem me pedir para me prostrar. Sabe por quê? Porque o Deus a qual nós servimos pode ficar sabendo que Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, Ele vai nos livrar, diz o texto. Aí chega no versículo 18, e ele diz ainda: e ainda que o nosso Deus não venha nos livrar, a gente morre queimado, mas a gente não vai adorar essa estátua. Meu irmão, Sadraque, Mesaque e Abidnego ficaram firmes no meio da pressão. Diga comigo: firmes no meio da pressão. Ah, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você, não sei se te contaram, este ano vai ter favor de Deus, vai ter bênção de Deus, mas é um ano de muita pressão.
É um ano que você vai ser testado na tua fé. É um ano que você vai ser arrochado na tua fé. É um ano que você vai ser desafiado. Mas eu tenho uma palavra profética: firmes no meio da pressão. Não se rende à pressão de rei nenhum. Não se rende à pressão do rei deste mundo aí, desse príncipe desse século, não. Não se rende à estátua de Nabucodonosor. Se Deus te livrar, mantenha a sua fé firme. Se Deus não te livrar, fica mais crente ainda na presença dele. Por que roubar a identidade? Estamos lendo o livro de Daniel. Uma das coisas que o rei fez, e o diabo faz isso, quando o diabo tenta dominar a nossa vida, ele tenta mudar a nossa identidade. Quer ver um exemplo? Você é crente, serve a Deus, você é uma pessoa de Deus, ungida, é uma bênção. Quando você se afasta da presença de Deus, você fica irreconhecível. O que aconteceu com fulano? Se desviou. Não bebia, está bebendo. Não se prostituía, está prostituindo. Não mentia, está mentindo, porque você perde a identidade. Isso é quase que uma imposição. Isso é uma pressão do inferno. Ou seja, é uma imposição. Por quê? Quando o rei domina Jerusalém, ele muda o nome. Você sabe que Sadraque não se chamava Sadraque. Sadraque é um nome babilônico. Sadraque se chamava Ananias. E Ananias significa o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. E Sadraque significa o quê? Deus da lua. Olha como é que o diabo torce a sua identidade. Sadraque significa Deus da lua. Ananias significa o quê? Deus é gracioso. Uma coisa que o diabo faz é mudar a identidade. Porque no Antigo Testamento, na antiga aliança, mudança de nome significa mudança de identidade. Então, quando eu mudava o nome, então tiraram o nome original deles, o nome hebraico, e colocaram o nome babilônico. Então, Sadraque. Mesaque, o nome de Mesaque, na realidade o nome Mesaque era o nome babilônico, mas o nome hebraico verdadeiro era Misael, que significa quem é como Deus. Misael significa quem é como Deus. Ou seja, o que Nabucodonosor faz? Troca o nome, porque a gente precisa mudar a cultura dessa nação. Abednego, o nome verdadeiro dele era Azarias, que significa o Senhor ajudou. Abednego significa servo de Nebo, que significa uma divindade ligada à sabedoria escrita babilônica. Então, você observa que quando o domínio chega na nação, não chega só para dominar o território, mas chega para dominar a identidade. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 é o seguinte: não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. O que a Babilônia tentou? Dominar, apagar a identidade espiritual. O que a Babilônia tentou? Substituir a referência de Deus. Tudo que tinha referência de Deus, vamos substituir. Não é diferente dos dias de hoje. O que a Babilônia queria fazer? Redefinir quem eles eram. Mudar o nome, mudar o ambiente, mudar o sistema, mas não conseguiram mudar o coração. Mudar o nome de Ananias, de Misael, de Azarias para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudaram o nome, mas o coração deles continuaram temente a Deus. Porque crente assim, pode mudar de casa, pode mudar de estado, pode mudar de cidade, pode vir a opressão do inferno, mas ele continua lá aos pés do Senhor. Pode desabar tudo, mas ele continua na presença de Deus. Crente assim, meu irmão, ou você mata ele, porque se ele sobreviver, ele vira um leão. Se o crente sobreviver, ele vira um gigante. Ele fica mais crente que antes. Ele passa por uma luta. Se ele superar aquela luta, Satanás está perdido, porque ele vai jejuar mais, ele vai ficar mais crente e ele vai servir mais a Deus. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Mudar a cultura, mudar o sistema, mudar o ambiente.
mas eles não mudaram o seu coração. Mudaram o nome deles, mas não mudaram a sua essência. Quem está comigo, diga amém. Agora entenda. A pressão revela a nossa convicção. Diga comigo, a pressão revela o nível da nossa convicção. Quando a música toca para todo mundo se dobrar, a maioria se dobrou. Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim, não, eu não vou me dobrar não. Ué, mas todo mundo está se dobrando, pois é, mas eu sei quem eu sou, eu sei quem é meu Deus. Mas se você não se dobrar, vai vir pressão sobre você, eu sei, mas essa pressão está revelando que eu tenho uma convicção. Ou seja, sua fé não é medida no conforto, a nossa fé é medida na pressão. Você ter fé no conforto, irmão, é a coisa mais fácil. Eu quero ver na hora que você perde tudo. Eu digo o seguinte, quer conhecer um homem, já falei isso aqui em outras pregações, quer conhecer um homem, dê poder. Quer conhecer um homem, dê poder. Ah, fulano mudou depois que foi ter poder. Não, fulano não mudou, só se revelou. Fulano não muda quando tem poder. A pessoa apenas se revela diante do poder. Quer conhecer um homem, dê poder. Agora, você quer conhecer um crente, arranca tudo dele. Tem alguém aqui comigo aqui? Você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Agora, para conhecer crente é quando você arranca tudo, deixa ele sem nada. Aí só fica quem é crente. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando aqui? Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Hoje ninguém vai dar glória a Deus hoje, porque hoje a palavra é para você aguentar pressão. Vai ter dia que o diabo vai tentar arrancar tudo de você. Vai ter dia que você dorme bem, mas quando acorda parece que o mundo desabou. E o que sobrou? Sobrou a tua convicção, sobrou a tua fé, sobrou a tua essência, sobrou a sua identidade em Deus, sobrou a sua dependência dos céus. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Ou seja, quem não desenvolve convicção, quem não se desenvolve nas suas convicções, vai se dobrar na primeira ameaça. Então, na medida que você não vai desenvolvendo a sua convicção, qualquer ameaça você se dobra. Você conhece gente assim? Parece que é feito de açúcar. Qualquer vento, pastor, acabou minha vida. Acabou o quê, meu filho? O que aconteceu? Porque a pressão vem para revelar o nosso nível de convicção. Por que você conhece alguém que fala assim, fica tranquilo que Deus está no controle e tudo desabando? Porque essa pessoa sabe o que é viver quando tudo sai do controle. Porque essa pessoa sabe o que é viver quando tudo dá errado, mas ela continua com uma convicção. Quem está comigo, diga amém. Por quê, pastor? Porque fé madura não depende de resultado. Ah, vocês não vão dar glória a Deus. Fé madura, vou repetir, fé saudável, fé madura não depende de resultado. Ele diz o seguinte, Deus, se Ele quiser, Ele vai me livrar da fornalha. Agora, ainda que Ele não nos livra, ainda que Ele não venha nos livrar, a gente não se rende, a gente não se dobra, porque independente do resultado, eu não me vendo, independente do resultado, eu não largo a minha fé, independente do resultado, eu não abandono a presença de Deus na minha vida. Deus não evita a fornalha. Aí acontece que diz a Bíblia que quando os soldados foram levar eles para a fornalha, os soldados foram queimados. Vocês leram isso já? Quando os soldados vão levando eles para a fornalha, foi eles que foram queimados, e não Sadraque, Mesaque e Abednego. É sempre assim, quem tenta te queimar, acaba se queimando. Posso ir? Quem tenta te queimar, acaba se queimando, porque não tocou em você, tocou na unção que você carrega.
não. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Não, você não pegou essa palavra aqui hoje? Eu não acredito que você está com essa boca fechada. Eu não acredito que você está sentado e Deus dizendo: não adianta tocar no meu ungido, não adianta tocar na minha serva, não adianta tocar no meu servo, porque você carrega uma unção sobrenatural de Deus. E a unção, aonde você for, não tem fornalha, não tem soldado, mas tem o quarto homem na fornalha. Então, o que eu aprendo com eles aqui? Eles não estão preocupados com o milagre. Eles estão preocupados da convicção que eles carregam. Olha só, isso aqui eu precisava de mais meia hora só para explicar isso aqui. Eles não estão preocupados com o resultado, com o milagre. Porque milagre não sustenta caráter. Convicção é que sustenta. Quantas pessoas que você conhece que recebeu milagre, mas sustentaram? Então o que eles estavam revelando? Eu não estou preocupado se Deus vai me livrar. Eu estou preocupado em manter a minha fé convicta nele. Eu não estou preocupado se eu vou receber livramento. Eu oro por livramento, mas eu não estou preocupado com o livramento, mas eu não vim vendo. Aí o rei enlouqueceu. Por quê, pastor? Porque quem permanece só quando Deus faz, não amadureceu a sua fé. Porque tem gente que só permanece enquanto Deus estiver fazendo. Ah, eu amo isso. Porque sabe o que Deus faz? Deus é pedagógico. Deus é professor, Deus é mestre. O que Ele faz? Você está do meu lado, só quando tem resultado, mas eu quero te fazer o próprio resultado. Tem gente que está querendo receber milagre, Deus falou assim: não, eu não vou te dar milagre, mas eu vou transformar em você no próprio milagre. Eu não vou te dar resultado, eu vou fazer de você uma chama, eu vou fazer de você o próprio resultado. Você não está entendendo? Aonde você for, alguém vai olhar e falar assim: ali vai uma mulher de Deus, aquela mulher é um milagre. Ali vai um homem, aquele homem é um milagre. Aí fala assim: vem de tudo para você dar errado, você dá certo. Vem tudo para você ficar vaidoso, você não fica. Por quê? Porque você carrega uma convicção dentro. Agora entenda que Deus não evita a fornalha, mas Deus entra na fornalha. Posso ir? Betânia está quietinha hoje? Pode, pastor. Pode. Deus não livra eles da fornalha, mas Deus entra na fornalha. Está dizendo o seguinte: existem lutas que Deus não nos livra, mas Ele caminha junto. Existem lutas que Deus não vai nos livrar, mas Ele vai passar junto. Pegou aqui? Se você está passando por um momento muito difícil, eu tenho uma palavra para você: você não está só. Você não está sozinho. Deus está com você dentro deste vale, dentro desta fornalha. Quando eles lançaram o homem lá, quando começaram a olhar, eles não se queimaram. Mas eu estou vendo que eu lancei 3, mas não tem 3, tem 4 ali dentro. Ué, mas não era para dar errado. Não deu errado. Por quê? Porque tem um quarto homem. Não era para ter se queimado. Pois é, não se queimaram. Está sendo honrado ainda mais. Agora o fogo, que parecia ser uma destruição, virou palco de revelação. O fogo e a fornalha, que era para destruição, virou palco de revelação. Existem desertos, existem fornalhas na nossa vida que é para matar, que é para queimar. E Deus faz daquilo um palco de revelações. Porque a fornalha revela algumas coisas. Revela quem é Deus, revela quem é você, e revela quem são os seus amigos. Já reparou isso? Entenda que se Deus não livrou de entrar na fornalha, Ele vai te sustentar dentro da fornalha. Então,
Se Deus não me livrou do problema, Ele me livra no problema. Então, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas livrou na... Ah, meu Deus do céu, vocês vão pegar essa palavra. Pegou? Pegou, Duda? Duda pegou ali. Pastor, peguei. Ou seja, existem pessoas que estão orando para Deus livrar você da fornalha e Deus você não tem como te livrar. Agora tem uma coisa, eu vou entrar na fornalha e vou te livrar aí dentro do caos, porque o milagre será maior, não é antes, é durante, meu irmão. Alguém pegou essa palavra aqui? Pastor, Deus me jogou na fornalha. Tem casos que Deus não nos livra da fornalha, tem casos que Deus, eu preciso te amadurecer. E como que Deus amadurece? Joga ele na fornalha, joga ela na fornalha, porque o fogo vai pegar, mas não vai queimar, não vai consumir, não vai destruir. Tem alguém que pegou essa palavra aqui? Essa fornalha não te mata, não te destrói, não te consome, pelo contrário, vira o palco da revelação de Deus, em milagre de Deus a caminho. Eu quero profetizar aqui hoje, que essa fornalha não te destrói, essa fornalha te deixa ainda mais forte. Então entenda que se Deus não me livrar da fornalha, Ele vai entrar. Aí você ora, Deus me livra, me livra, me livra, me livra, me livra, me livra. Pronto, você orou, jejuou e Deus não livrou. Começou a guerra. Aí Deus, agora eu estou contigo, fica tranquilo. No versículo 27 diz que o fogo não teve poder algum sobre o corpo daqueles homens. O que veio para destruir, o que veio para matar, acabou libertando eles. Ou seja, o que veio para te destruir pode estar te libertando aqui hoje. Aquele fogo queimou tudo em volta, destruiu tudo em volta, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. O processo que dói pode estar removendo aquilo que te limitava. Alguém está pegando essa palavra aqui hoje? O processo que está doendo hoje, Deus está queimando aquilo que te limitava, meu Deus do céu. Você já reparou para pensar que talvez esse vale que você está sentindo, que você está doendo, você é o pior dia da minha vida? Na realidade é a alavanca da tua vida, é o impulso que você precisava, era o empurrão que você precisava no teu pior momento da tua vida. Deus está usando para te projetar, para liberar um novo favor, para liberar, meu Deus do céu. Alguém pega essa palavra aqui hoje? Alguém reage dando um brado de glória ao nome do Senhor? Deus viu coisas que você não viu. Ah, pastor, fulano de tal virou a cara, não fala mais comigo. O que houve? É que Deus ouviu conversas que você não participou. E aí Ele precisa remover. O que vem para te destruir pode estar te libertando. Todas as coisas, eu creio muito. Romanos 8, 28. Todas as coisas, absolutamente, não é algumas coisas, não é algumas coisas, são todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Se você tem chamado e tem propósito, tudo vai contribuir para o bem. Então, não se preocupa, né? Está dando errado. O que está dando errado? Deus está no controle. Não deu certo, fica tranquilo, daqui a pouquinho Deus move. Opa, te jogaram na fornalha, fica tranquilo, quem me jogou não vai aguentar o fogo, mas quem me guarda me blinda do fogo. Sabe aquela pessoa que infelizmente deu lugar ao diabo e fez de tudo para te destruir e acabou sendo destruído? É sempre assim. Não é vingança nossa, é cuidado de Deus. A firmeza de Sadraque e Mesaque e Abednego impactou. Por quê? Porque a sua firmeza vai impactar ambientes. A nossa fé é capaz de redefinir
lugares e situações. Você não é mais o mesmo depois de um vento. Você não é mais o mesmo depois de uma fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma fé inabalável antes da fornalha, mas depois então o nível subiu, o nível aumentou. Ou seja, a sua permanência sobre pressão pode mudar a cultura ao seu redor. Irmão, tem coisa que não dá para aprender em sala de aula. Tem coisa que não dá para aprender no ar-condicionado. Tem coisa que só se aprende na fornalha. Tem coisas que se aprende no campo de batalha. Interessante que Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobrou ao sistema. Por quê? Porque quem não se dobra diante do sistema se torna uma referência dentro dele. Você imagina, não podemos tocar nesses três não. Porque há uma referência, há uma graça sobre a vida deles. A Babilônia tentou redefinir a identidade dele. Tentou mudar o nome deles, mas não adianta. A identidade verdadeira não é exposta, não é uma imposição. Você não impõe isso nasce do coração de Deus. Não adianta ninguém impor nada a você se você sabe quem você é em Deus. Não adianta ninguém tentar inventar a roda se você tem a sua vida com Deus, se você já tem a sua experiência com Deus. Pode mudar o rótulo, pode mudar o ambiente, pode pressionar você, mas a sua convicção está firmada em Deus. Pode mudar tudo, a pessoa pode vir um vento que for, como é que aquela mulher está de pé, como é que aquele homem está de pé. Desvia um daqui, sai um de lá, e um perde a fé, e um larga Jesus, e você está lá, não, perde o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive, eu não vou me dobrar, eu não vou me entregar, porque eu tenho a minha convicção. Nenhuma fornalha apaga aquilo que Deus colocou dentro de você. Alguém pegou essa palavra aqui? Fornalha nenhuma poderia apagar o que Sadraque, Mesaque e Abednego carregavam, ou melhor, Ananias, Azarias e Misael carregavam. Pode botar um rótulo, pode colocar um nome, pode colocar tudo, mas eu não perco a minha essência, eu não perco a presença do Senhor. Pode chamar de doido, pode chamar de quadrado, pode chamar de fanático, pode chamar de aleluia, pode chamar de qualquer coisa, não tem problema. Eu sei o Deus ao qual eu sirvo. Eu quero profetizar aqui nesta noite. Não importa a fornalha, aguenta firme no meio dessa pressão. Vai vir pressão? Vai vir guerra? Vai, mas tu aguenta essa pressão, porque você está sendo purificado, você está sendo forjado, está passando para um novo nível de maturidade. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui hoje, solta um glória a Deus. Alguém reage. Pode colocar o teu nome na boca do sapo, pode colocar o teu nome na encruzilhada, pode colocar o teu nome aonde for, pode jogar a palavra de maldição, jogar na fornalha, pode colocar estátua de ouro, o que for, mas eu não me vendo. Eu tenho uma fé, eu tenho a presença de Deus. Deus vai honrar você, meu irmão. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua renúncia, Deus vai honrar a tua entrega. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael foram lançados como mais um para ser queimado, e saíram de lá como uma referência. Existem situações que a conta é essa: vai dar tudo errado, vai se arrebentar, vai se destruir, não vai ficar de pé, acabou. Humanamente é isso mesmo que ia acontecer. Mais um. Só que como você não está entrando sozinho, como você não faz nada sozinho, aí tem um problema. Se tentar me queimar, o quarto homem está comigo, aí vai ter que queimar todo mundo. Então eu vou entrar, mas eu não entro só. Aonde eu vou com ele. Moisés falava isso: eu só vou se o Senhor for comigo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego falou, Ananias, Azarias e Misael falou assim: olha,
Se ele vai livrar ou não, isso não é o problema. Eu não me dobro. Aí o Senhor falou assim: agora eu vou. Agora esse problema é meu. Porque agora o nome do Senhor será glorificado dentro desta fornalha. Toda pessoa que se levanta para honrar a Deus, a Bíblia diz que eu honro aqueles que me honram. Então Deus vai levantar, vai honrar aqueles que honram o nome dEle. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Eu quero profetizar sobre cada mão levantada aqui hoje. É tempo de aguentar firme a pressão. Eu não sei qual é a pressão, eu não sei qual é a fornalha, mas aguenta firme essa pressão. Tem provisão de Deus a caminho, o anjo do Senhor está a caminho. Tem cuidado de Deus na sua direção. Alguém recebe essa palavra aqui? Alguém reage a essa palavra aqui? Alguém glorifica o nome do Senhor aqui hoje? Ah, pastor, mas falaram isso de mim, mas falaram aquilo de mim, mas você esqueceu, o homem pode fazer planos, mas a resposta final, oh meu Deus do céu, a resposta final sai da boca do Senhor. Deus está se levantando na tua direção, Deus está vindo na tua vida para honrar você. Quem recebe essa palavra? Quem reage a essa palavra? Quem glorifica o nome do Senhor? Existe fidelidade de Deus a caminho. Existe fidelidade de Deus a caminho. Sadraque, Mesaque fala assim: ó, eu não me dobro. Mas se você não se dobrar, você vai ser lançado. Pode lançar. Eu não estou preocupado com o resultado. Eu não estou preocupado com o milagre. Eu não estou preocupado com fama. Eu estou preocupado em não perder a minha essência. Eu estou preocupado em não perder a minha convicção. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Pedro se foi considerado um dos pais da igreja. Ué, pastor, mas Judas traiu Jesus. E não foi isso. Porque existe uma diferença. Judas tinha um coração mau. Pedro teve um dia mau. Um dia mau é diferente de um coração mau. Tanto é que Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Judas teve remorso. Há uma diferença entre arrependimento e remorso. E o Senhor falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois eu vou falar sobre isso, uma outra mensagem. O que significa isso? Porque Pedro significa pedra. Petrus. E ele fala sobre esta pedra, mas ele não estava falando que Pedro é a pedra. Ele estava dizendo sobre esta pedra. Eu sou a pedra. Essa conversa para outra hora. Aí, diz os historiadores que Pedro também morreu crucificado. Mas os historiadores chegam a dizer que Pedro não foi crucificado como Jesus. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele não se achava digno de morrer como Jesus morreu. Mas ele morreu por causa do Evangelho. Um homem que negou o Senhor, era um homem que estava se entregando à morte por amor ao Evangelho. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? O nome disso se chama convicção. Eu sei que não é uma mensagem muito popular que nós estamos pregando aqui hoje. Eu sei que isso não é uma mensagem que dá ibope. Mas eu prefiro pregar a mensagem do Evangelho, da vida cristã. Porque eu sei que amanhã você vai sofrer pressão na sua casa. Eu sei que amanhã você vai sofrer pressão no seu dia a dia. E você vai ser convocado a ter convicção. Se coloque de pé e vamos orar. Eu quero orar com você. Aí mesmo no seu lugar, tem bastante gente hoje. Eu não vou chamar aqui no altar. Aí onde você está, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Você sabe que